Bear Down, Bearzilians, eu sou o Levi. Nós vamos falar de Chicago Bears mais uma vez. A semana 9 já se foi e o Chicago Bears perdeu o jogo contra o Arizona Cardinals de uma maneira bem vexatória. A gente vê o Chicago Bears se quebrando totalmente antes mesmo da metade da temporada. É isso aí, Brazilians. Eu espero que você tenha deixado aí o seu like, comentado, compartilhado, desabafado. E nós vamos falar aqui desse segundo jogo perdido, né? Segundo jogo desperdiçado pelo Mark Eberflus e companhia. Um jogo que trouxe para nós algumas coisas muito importantes. E nós vamos passar um pouquinho sobre a história desse jogo e falar um pouco do que precisamos, né, para de repente mudar essa história daqui para frente. A gente teve nesse jogo uma equipe que pareceu estar mais conectada ali no ataque, conseguindo avanços no campo, porém algumas faltas impediram Chicago de finalizar esse drive, essa campanha com touchdowns. Isso permitiu também que a equipe do Arizona Cardinals colocasse touchdowns no placar. Então, a equipe dos Bears sofreu para conter esses avanços dos Cardinals, principalmente com o jogo terrestre com o running back James Conner. Esse jogo corrido acabou tomando conta da partida como um todo, porque quando você explora uma fraqueza de uma equipe, você acaba se baseando muito naquilo que está dando certo, e a equipe dos Cardinals fez isso muito bem. E principalmente quando a gente viu no final do segundo período, né, a equipe do Arizona Cardinals correndo mais de 50 jardas para anotar mais um touchdown. Os Bears cederam mais de 21 pontos pela primeira vez na temporada e em muito tempo, que isso não acontecia desde o ano passado. E apesar de melhorar um pouco no segundo tempo, a defesa que conseguiu produzir 2 fumbles, recuperar essas posses de bola, o ataque não foi suficiente para pontuar e colocar touchdowns, conseguindo apenas field goals. Então a equipe sofre, agora diferente da semana passada, que sofreu na parte ofensiva e depois conseguiu anotar touchdowns, dessa vez sofreu também na parte defensiva. Né? No último jogo sofreu no final, agora sofreu durante a partida toda. Sim, contava com o desfalque do Montez Sweat, contava com a questão do Tyreek Stevenson fora de campo, mas o Smith, né, o Terrell Smith, que substituiu o Tyreek Stevenson, foi bem na partida, até onde pôde ficar em campo, depois saiu lesionado. A gente teve também o problema na questão do Kyle Gordon, não jogou, Jacob Brisker, tudo bem, entendemos, mas a atitude da equipe em campo revelou que nós temos muitos problemas e é metade da temporada ainda, talvez não dê para resolver tão facilmente. Assim nós vamos para as estatísticas do jogo. Caleb Williams passou 22 passes completos de 41 tentados para 217 jardas. DeAndre Swift correu 16 vezes para 51 jardas. Romeo Doubs recebeu 5 vezes e conseguiu 104 jardas com as recepções. A equipe dos Bears, na parte ofensiva, cedeu 6 sacks e o Caleb Williams apanhou bastante durante essa partida, até porque tivemos a saída do Darnell Wright, né, a equipe que tem aí a linha ofensiva muito ruim, né, no caso sofrendo com lesões e também não protegendo o mínimo o seu quarterback. Do lado defensivo, a defesa cedeu 107 jardas para James Conner. Foram mais de 200 jardas terrestres, com 3 touchdowns corridos, 3 touchdowns terrestres. A equipe, apesar de forçar os fumbles, como eu falei, 2 vezes forçou fumbles, conseguiu 3 sacks, ainda cedeu muitas jardas e o Kyler Murray nem precisou passar muito para manter esse time e conquistar a vitória do Arizona Cardinals, que tem crescido no campeonato. Destaques do jogo, será que a gente acha algum? Bom, o que a gente pode dizer
do lado do Chicago Bears, a gente teve o destaque do Rome Odunze. Ele apareceu algumas vezes, apesar da gente ter novamente drops de passes, tanto do Rome Odunze, o Keenan Allen. O Keenan Allen tá difícil demais de a gente ver esse jogo dele, muito abaixo daquilo que eu vi outras vezes pelo Chargers, né? E a gente está tendo aí uma dificuldade de sintonia entre o Caleb e esses wide receivers, né? Não tá rolando. A gente viu também o Cole Kmet não foi nem um alvo do Caleb Williams durante toda a partida, mas o Rome Odunze se destacou, foram mais de 100 jardas recebidas aí, então ele acabou aparecendo quando necessário, e isso mostra também que ele é um jogador de muita confiança do Caleb Williams, não à toa desde o draft os dois se conversam, né? E, enfim, isso precisa melhorar essa sintonia e de repente investir mais nisso para que o Caleb consiga sair dessa situação, né? De repente ele ser um dos atletas que ajuda ele a sair, soltar esse passe o mais rápido possível, tendo o problema aí da nossa linha bem evidente nas últimas partidas. Os pontos de atenção da equipe dos Bears, a gente tem a questão da linha ofensiva, que são muitas lesões, não consegue proteger o quarterback. A gente está sofrendo demais com isso. E amanhã, no caso nessa terça-feira, se encerra a troca, né, o deadline da troca, né, então você pode fazer trocas até amanhã. E até o momento não teve movimento do nosso querido Ryan Poles, né? A defesa terrestre é um outro ponto de atenção. Já desde o ano passado, também nesse ano, a defesa dos Bears sofria com o jogo terrestre, né? E agora está sofrendo cada vez mais. A gente não está vendo resposta da equipe dos Bears. E a gente tem confrontos onde tem running backs fortes, tanto no Minnesota Vikings quanto no Green Bay Packers, como no Detroit Lions. Eles correm com a bola e o Chicago Bears precisa adereçar isso, no caso atacar este problema, resolver isso, porque senão a gente não vai ter nem uma campanha positiva neste ano, né? Esse é o ponto crítico que a gente chegou até aqui. Outro detalhe no ponto de atenção é a execução. Cara, a execução tem sido ridícula. A gente tem visto algumas rotas, por exemplo, do Keenan Allen que eu vejo, ele dificilmente ele faz o fake para quebrar as rotas, então é uma rota muito telegrafada em alguns momentos. E não é só ele, né? Tem outras coisas, bloqueios mal feitos. Olha, temos bloqueios muito mal feitos, não só pela linha, mas por todo o sistema, né, de proteção do ataque. Nossa, bloqueios muito ruins e a gente precisa melhorar a execução. E realmente, o que Eberflus fala de melhorar a execução é fato. Os atletas não estão executando da melhor forma e a gente precisa mudar isso. E aí a gente passa também para os coaches, porque se não é executado direito, ou o jogador não entendeu, ou ele tá de pirraça, porque não tem sentido, né? Eu entendo que o jogador não entendeu o que o coach quis, ou não entende ou não confia no que o treinador propôs a ser feito. Então nós temos um problema grande aí. Qual que é o problema? É a comunicação entre os treinadores e os atletas já não confiam mais. Hoje mesmo, DJ Moore respondeu uma pergunta se os atletas confiam e falou assim: eu gostaria de dizer que a gente não perdeu a confiança. Gostaria de dizer porque eu quero dizer que não perdemos a confiança. Não dá para entender esse tipo de resposta. Aí passa a impressão, né? Nos passa a impressão de que realmente não há mais comprometimento da equipe com os treinadores. E aí Rome Odunze respondeu hoje também na entrevista coletiva de que ele confia totalmente em Shane Waldron em tudo aquilo que ele pode fazer. Enfim, os coaches estão na linha por causa de todos esses problemas que a gente tem visto nesses últimos 2 jogos. Mas aí eu vou estender um pouquinho essa questão. O problema do Chicago Bears ele já vem há algum tempo. A gente teve Trubisky com John Fox, depois Matt Nagy, depois a gente teve o próprio Matt Nagy com Justin Fields e depois
a gente teve o Matt Nagy indo embora, chegou o nosso querido Matt Eberflus, que também não soube trabalhar com Justin Fields, e agora está se mostrando mais uma vez que não se sabe trabalhar com o Caleb Williams. Então a gente tem um problema de mandar o coach embora, dificilmente isso vai acontecer, porque claramente eu vejo uma falta de sintonia entre atletas e treinadores. Shane Waldron não parece, tem muita inconsistência, não dá para entender qual é o plano de jogo, às vezes nem parece que tem um plano de jogo, como nesse jogo contra o Cardinals. Então a gente vê esses treinadores estão aquém, muito aquém daquilo que a gente espera na NFL. A gente vê um cenário parecido no Washington Commanders. São treinadores novos, uma staff nova, quarterback novo. E por que funciona? Né? Por que funciona? É uma questão cultural, uma questão de trabalho, de entender quais as valências ou os pontos positivos e fazer questão com que esses pontos positivos de cada atleta eles fiquem evidentes nas jogadas. Então a gente não está vendo isso, a gente não consegue ver isso, não parece umas jogadas assim sem pé nem cabeça. A equipe não consegue produzir e isso é um problema gigantesco. A gente tem aí para enfrentar o Patriots, depois a gente tem os Packers, que vai vir de uma semana de descanso, ou seja, eles vão estar totalmente preparados para enfrentar o Chicago Bears. Então a gente tem um problema seríssimo. Para vencer ou tentar uma vaga em playoffs está muito difícil, tem que vencer jogos dentro da sua divisão, onde a gente tem o Detroit Lions dominando, a gente tem o Minnesota Vikings que já alavancou várias vitórias, a gente tem o time do Packers ainda oscilante em alguns momentos, mas tem tido vitórias consistentes. Então a gente tem uma distância muito grande entre Bears e toda a sua divisão, onde lá atrás todo mundo achava que seria o favorito para essa divisão, e hoje a gente está vendo que nem um pouco mudou o cenário. Mudaram as peças, mas o cenário não mudou para os Bears. E eu digo mais, é um ponto de atenção muito grande, porque os Bears podem terminar com a campanha pior do que a do ano passado. Vendo que a tabela a gente tem os Seahawks, o Niners que estão muito bem, e a gente tem todos os nossos rivais de divisão para enfrentar. Além disso, somente o Patriots que parece ter ido bem na última partida. Então a gente tem muita coisa para resolver e pouco tempo para resolver esse problema. É hora de dar uma olhada no que pode ser feito. A linha ofensiva com vários problemas de lesão, problemas físicos. Então a gente precisa dar uma olhada, juntar os cacos e ver o que vai acontecer. Se for para desenvolver o Caleb, tira toda essa staff. Não dá mais. Matt Eberflus provou que ele não pode vencer como treinador. Está muito claro, um treinador que não consegue vencer fora de casa, são 0 vitórias aos domingos quando se joga fora de casa, 18 derrotas. Ele não pode liderar uma franquia tradicional como a do Chicago Bears, como muitos outros não puderam. O último dos moicanos foi o Love Smith, que conseguia vencer, conseguia levar os playoffs, ainda que não fosse perfeito, mas a gente tinha uma cara, né? Esse time tinha uma cara, tinha uma identidade. Hoje a gente não tem nada. Então precisa ser refeito todo esse trabalho. E Ryan Poles, cabe a você fazer alguma coisa para mudar a história dos Bears, já que você disse que é hora de tomar o norte e nunca mais devolver. Estamos tomando sim, estamos tomando, pelo menos deveria tomar vergonha na cara, porque a coisa tá muito feia, certo? E por hoje é só. A gente vai falar ainda do nosso pré-jogo contra os Patriots e vamos juntos durante toda a temporada, eu garanto, da Bears.